em sua misericórdia. Foi encarregado de apresentar também a pessoa, a figura, a missão de Padre Mário Virravolti. E aqui a coisa é um pouco mais complicada. Padre Mário foi uma figura grande, eu diria, mas complexa também, com muitas capacidades, trabalhou em lugares diferentes, como uma autoridade diferente, mas tentamos. Ele gostava, quando celebrava a missa aqui no Rosário, na missa das crianças gostava também de falar da sua infância, porque se espelhava um pouco nos meninos irrequietos que estavam ao redor dele. Ele nasceu em Trento, mesmo na cidade, Padre Pio, Padre Primo, Padre André, nas montanhas ao redor di Trento. Padre Mário é filho da periferia de Trento e ele fazia questão mesmo, um menino de rua, dizia, sua família muito pobre, ele gostava de brincar, gostava de pouco arteiro, de fazer trepolia, mas no fundo muito bom e muito inteligente. Estudou o curso primário em Trento e logo se destacou como um menino que duas coisas, sabia se comprometer e tinha inteligência. Senti, eu não saberia quando, o desejo de ser padre, a vocação do Senhor. Era muito pobre, por isso como Padre André, como Padre Pio, se orientou ao pequeno seminário de Padre Venturini. Ele acolhia mesmo os meninos pobres que o grande seminário de Trento não acolhia porque não podiam pagar. Ele, pobre, acolhia os pobres porque também eles tinham vocação, dizia. Desde o começo, Padre Mário se distinguiu pela boa vontade, pelo saber assumir o compromisso, pequenos quando era pequeno, mas grandes quando será grande. Eu encontrei ainda no 1949 como meu educador. Não era padre, era ainda estudante, mas já se distinguia como um bom educador dos aspirantes ao sacerdócio. Eu vi chegar ao sacerdócio e participei da sua primeira missa. Estava viva ainda a mãe, o pai já tinha morrido, e sua irmã. Logo depois de padre, o fundador, Padre Venturini, que eu estimava muito, o mandou a Roma para se aperfeiçoar na teologia. Ele alcançou o título de mestre em teologia dogmática em Roma e voltou nos anos 90 e reassumiu a sua missão no meio dos aspirantes, do pequeno grupo dos meninos, aqueles que começavam os estudos quando tinham ainda 10, 11 anos, mas também Padre Venturini tinha aberto um segundo seminário para os jovens, vocações adultas se chamavam, que desejavam ser padres, mas já tinham 20, 22, 23 anos e não tinham estudado nada depois dos 12. Tinham que recuperar todos aqueles estudos que não podiam fazer junto com as crianças de 12, 13 e 14 anos. E foi também um bom educador das vocações adultas. Ele, em Trento, começou o seu primeiro apostolado no meio dos padres, mas se lançou mesmo no apostolado quando foi enviado a ser superior numa nossa casa, a casa de Zébio,
para interessante me substituir quando eu tinha que de ali passar para Roma. E ficou lá, também continuando seu apostolado de educador. Depois foi enviado como superior a Intra, voltou para a casa-mãe de Trento. Ele assumiu também a função de administrador, de economo geral, distinguindo-se sempre pela sua dedicação, sua boa vontade, a sua exemplaridade também como religioso. Aqui vale a pena falar um momentinho da sua personalidade. Nós dissemos, Padre Mário era muito inteligente, tinha uma grande vontade. Ele verdadeiramente se distinguiu pela força de vontade ed era muito tímido, inseguro. Ninguém teria dito isso, ma ele sentia a sua força, a sua segurança que vivia, que dava, era frutto di vontade, um esforço de vontade. Ele não teria gostado de fazer uma coisa, mas se tinha que fazer, fazia com toda a força, com toda a boa vontade e dava sucesso. Chegou a ser escolhido como superior geral. Ele não queria, evidentemente era o quarto sucessor do fundador. Ele não queria, mas os irmãos reconheceram que ele tinha a capacidade de poder guiar o Instituto. Eu lembro, estava presente quando fizemos a eleição e saiu ele o maior número de votos eleitos. Ele sentiu improvisamente todo o peso daquele cargo e nós tivemos medo que nos morresse. Tivemos que chamar um médico para dar uma injeção ao coração para que aguentasse. Mas se reabilitou e foi para frente e trabalhou muito, por 6 anos, superior geral, guiando a congregação, visitando as várias casas, procurando resolver que uma família, apesar que pequena, tinha os seus problemas. Mas uma coisa interessante, desde pequeno ele tinha uma ambição, ser missionário. Já a seminarista menor mostrava esta dimensão, este desejo. Quando foi educador no meio das crianças, dos jovens, despertava a atenção missionária, a preocupação pelas missões. Muito inteligente, sabia falar também das situações sociais, políticas, religiosas dos vários continentes. Ficou 6 anos como superior geral. Quando podia ser reeleito e quando todos pensavam e desejavam reelegi-lo, ele não aceitou. E o motivo era, olha, eu quero ser missionário, se não vou agora, não vou nunca. Já tinha 54 anos. Até seus amigos diziam, você está doido, ir nas missões a 54 anos. Ele como respondeva, mesmo porque estou doido, sou doido, eu quero ir nas missões a 54 anos. E veio na nossa comunidade de Marília num momento importante. Nós sabemos que os primeiros 2 a vir aqui no Brasil foram Padre André e Padre Pio. Trabalharam em São Paulo, não conseguiram construir uma sede definitiva, se separaram, Padre André voltou para a Itália e pensávamos que tivesse acabado a história da missão. Mas Padre Pio aceitou o convite do bispo de Marília, foi lá assumir a paróquia de São Sebastião. Porém, ele estava sozinho, mas ele estava decidido de ficar sozinho até a morte. Mas nós, na Itália, dizemos, não, vamos construir uma pequena comunidade, vamos reassumir o nosso projeto missionário. Mandaram 2, Padre Mário como responsável e Padre Angelo como colaborador. Viemos 11 de fevereiro de 1981
encontramos contente o Padre Pio de abrir as portas da pequena, mas muito bonita casa paroquial de San Sebastião e começamos ali a primeira comunidade. O Padre Mário foi aquele mesmo que deu a estrutura à nossa missão. Chegando lá, ele disse: não, aqui Marília pode ser a sede da nossa primeira casa. Porém, não vamos falar a todos, chegaram padres que ajudam os padres. Não, chegaram padres, irmãos dos padres, amigos dos padres. Depois, o que fazer? Serão os padres mesmos a nos dizê-lo. E aqui, logo, 54 anos, foi a um curso para missionário para aprender bem a língua. Se preocupou de poder falar e escrever bem em português, apesar da idade, e conseguiu. Aqui no Brasil, foi logo procurado como pregador de retiros, as irmãs, a padres, foi procurado como, sobretudo, como confessor, como diretor espiritual. E aqui temos que falar da grande missão e capacidade de Padre Mário. Padre Mário era um grande diretor espiritual, sobretudo um grande amigo. Ele tinha a capacidade de fazer amizade com todos. Lá na Itália, nós brincávamos porque pedia carona para fazer 15 quilômetros de Verona para Zevio e facilmente encontrava, mas quando chegava da frente da casa não descia, ficava lá ainda 10, 15, 20 minutos, meia hora, continuando o discurso, que era um discurso religioso, que era um discurso de formação que tinha feito durante a viagem. E aqui no Brasil se distinguiu mesmo como um grande diretor espiritual. O seminário, e foram vários os seminários que pediram, foi o seminário de Rio Preto, foi o seminário de Ribeirão Preto que pediu, e foi também o seminário de São Paulo, um da periferia de São Paulo, que pediu e ele se prestou. No mesmo tempo, seguia 2, 3 seminários, passando de carro sozinho de uma casa a 500 quilômetros para São Paulo, 450 para Ribeirão Preto, depois voltava aqui e depois ia em Rio Preto. E os bispos estimavam muito. Diziam: venha por um dia, 2 dias, mas não deixe o nosso seminário. E ele se prestava. Com grande dificuldade, com grande força de vontade, porque pegar o carro e ir à noite de um seminário ou outro, porque trabalhava no dia, viajava à noite, lhe custava muito, mas não dizia nada a ninguém, lo fazia com grande entusiasmo, com grande boa vontade. Foi amigo, conselheiro de padres casados. Tinha um grupo de padres casados que se reunia e Padre Mário pediu de participar como amigo. Ele nunca pegava a palavra, nunca fazia publicamente declarações, mas encontrava as pessoas, falava com elas, abria o seu coração para com elas. E ficou para muitas pessoas que nem conhecemos um grande amigo, um grande conselheiro. Aqui no Brasil, ele foi encarregado de fundar as casas. Marília, foi ele que disse: decidimos de fundar aqui a primeira casa. Mas depois veio em Barretos. 4 anos depois, Trento mandou mais 3, Padre Primo, Padre Carlos, Padre André, para uma segunda casa. Ele veio de Marília para ser o primeiro superior aqui em Barretos e depois de alguns anos foi o primeiro superior lá em Osasco. Ele teve mesmo a missão
casa, di dare a nostra missa una struttura non molto grande, ma autentica e firme, e soprattutto era sua preoccupazione fiel aquilo que era a missão, a espiritualidade do fundador. Ele vivia mesmo a missão e a espiritualidade do fundador. Algumas pessoas que o conheceram bem disseram: bom, Padre André e Padre Mário são dois santos iguais, diferentes como tipo, como caráter, como temperamento, até como atividade, mas dois grandes enamorados de Cristo e dedicados para o seu reino. Nós invocamos Padre Mário, pedimos que do céu nos acompanhe, nos proteja, no silêncio, como ele fazia, mas com a eficácia da sua presença, da sua intercessão. Uma coisa não poderemos esquecer, eu estava deixando de lado, mas a casa de Barretos deve a ele também a aprovação antes, porque começou assim, mas depois, quando ele veio, a estrutura de uma missão particular. A nossa casa aberta aos padres que querem viver um ano sabático, mas terapêutico, porque cansados, porque com dificuldade de ir para frente, e aconselhados pelos bispos falam: vai a Barretos, fica lá, reza, vive com Padre Mário, vive a espiritualidade daquela congregação e depois volta renovado. E por vários anos Padre Mário foi o centro, o animador desta casa de Jesus Sacerdote de Barretos, que agora, vamos dizer, muitas dioceses do nosso Brasil conhecem e admiram. E muitos padres ainda nos falam com muito agradecimento de Padre Mário. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.